Olá, pessoal, tudo bom? Bem-vindos a esse estudo de caso, né, na linguagem de programação Python. Eu sou o professor Edson Lessa, né, e nesse estudo de caso, a ideia é que a gente possa mostrar como programas em Python podem sair da teoria e ganhar um pouco mais de memória, né? Ou seja, realmente aprender a guardar informações, ou seja, persistir alguns dados, certo? De uma maneira simples, que é o tratamento justamente de arquivos, e a ideia é que a gente possa aqui repassar rapidamente alguns conceitos fundamentais, tá? E depois ver essas persistências de dados, né, para ampliar o alcance dos projetos de vocês. Então, a ideia é que ao longo dessa aula a gente conecte, né, os blocos de construções da linguagem com os mecanismos de armazenamento. O objetivo é que você possa aí compreender como esses recursos combinam, né, é, programas que continuam úteis e reutilizados, tá? Então, galera, vamos acompanhar aqui com exemplos práticos, ok? De cadastros, listas de tarefas, agendas, né, de construções, vendo aí um passo a passo de fato, tá? Então, essa será uma aula prática, né, aplicada, e que em cada sessão você verá códigos, exemplos, atividades e tudo mais para vocês poderem aí também exercitar nas suas casas, tá bom? Bom, gente, então vamos ao de fato aqui, nosso primeiro ponto, né, que seria é, justamente repassar rapidamente, tá, alguns pontos básicos que também estão vistos, né, nas aulas normais, né, nas aulas online, para que possamos aí compreender a sua estrutura base. Então, o primeiro ponto, né, seria falar sobre as variáveis, né, que guardam os valores temporários, são, né, decisões, sejam elas condicionais, que guiam o fluxo conforme aí as condições e os laços, tá, que repetem as próprias instruções. Esses três elementos, né, formam uma espinha dorsal, né, de qualquer algoritmo. São os componentes que você vai usar, né, em todos os exemplos e em praticamente todas as linguagens, tá? Em Python, essas estruturas se combinam facilmente, né, permitindo criar programas muito mais interessantes. É importante lembrar também do ciclo completo, né? Ler dados de entrada, processá-los, tá? E de acordo com as regras com as regras de negócio definidas, e então sim processá-los, né? De acordo com as informações que vocês têm. E por fim, a gente possa aí exibir, né? Uma saída final ou persisti-lo, né? Ter aí um destino. Então, esse fluxo, né, será reutilizado quando a gente começa a salvar os dados também em disco, né? A principal novidade está nessa aula será justamente, né, essa quarta etapa, depois que processar essas informações, né? Então a gente vamos justamente aprender, né, a armazená-las de uma forma que o programa possa consultá-las no futuro. Essa conexão, né, entre teoria e prática transforma um algoritmo em algo que se lembra, né? Ou seja, você consegue aí resgatar as informações e não simplesmente cuspir algo na tela, tá? É, bom, gente, então se você já reparou, né, que quando a gente durante as atividades, principalmente iniciais, né, a gente fecha o programa, tudo se perde. Então, isso acontece porque esses valores vivem apenas quando o processo está em execução, porque está apenas em memória. Para aplicações reais, né, isso não é viável, né? Obviamente, nem todas, né? Se a gente pensar uma calculadora, talvez faça sentido, né? Mas na sua maioria, grande parte das aplicações, a gente precisa guardar esses dados de alguma forma. E justamente para que a gente possa recuperá-los posteriormente. Então, esses requisitos, pessoal, damos justamente o nome, né, de persistência de dados. Então, em Python, existem vários módulos, né, e técnicas que permitem gravar objetos em formatos de persistência mesmo. Alguns módulos, como o Pico ou o Marshall, eles serializam dados em fluxos de bytes, enquanto outros fornecem as interfaces do banco de dados também. Nessa aula, pessoal, a gente vai focar muito mais em ferramentas mais simples que fazem parte, né, da própria linguagem, que são a função open e o próprio módulo do JSON, tá? É,
A ideia aqui é que a gente possa ler e escrever arquivos tanto no formato textos, né, quanto também estruturados, né, como JSON, utilizando aí um pouquinho mais de exemplos práticos e tudo mais, no qual vocês podem também incrementá-los no futuro, tá? E persistir dados, pessoal, significa, né, escrevê-los em um meio durável, né, geralmente em um disco, né, na máquina mesmo, certo? De modo que possam ser recuperados mesmo após o término do programa. Enquanto as variáveis vivem em memória, né, uma memória volátil, um arquivo no disco permanece disponível até ele ser removido. Então, em Python, a porta de entrada, né, para essa persistência simples é a função open. Ela abre um arquivo, devolve um objeto, né, especial, né, que você usa com métodos de read ou write, né, para ler e gravar informações. E ao chamar, né, o open, né, open nome, né, mais o módulo de abertura, é, o primeiro argumento, né, é sempre esse nome, né, do arquivo que você vai dar. E o segundo, justamente, vai dar esse modo de abertura, que pode ser somente leitura, pode ser escrita ou simplesmente você acrescentar novos dados. E, bom, com isso, você pode gravar praticamente assim qualquer arquivo. Mas o primeiro, talvez o mais básico a gente trabalhar, seria justamente esses arquivos TXT, né? E na sequência a gente vai ver mais arquivos estruturados num formato JSON, né? Que acaba sendo aí hoje um padrão de mercado para várias comunicações, né? Em dados como integrações e também mesmo alguns tipos de persistência de dados também, tá? Mas antes da gente começar a programar de fato, tá, pessoal? Vou falar um pouquinho de alguns tipos aqui de dados, né, formatos de dados, de arquivos, que vão fazer parte da vida de vocês. O tipo TXT, né, contém texto puro, né, é fácil de ler e escrever, mas porém é comum você ter arquivos TXT, eles não têm uma estrutura rígida, né? Você pode colocar da forma que você quiser, inventar até formatos, né, que você quiser, certo? O CSV já organiza esses dados como colunas, já são um pouco mais estruturados, né? Então você tem delimitadores, certo? Que normalmente são vírgula ou ponto e vírgula, para que você possa ler. O CSV ficou muito conhecido também, né, para importar dados em planilhas eletrônicas. Tá? Mas ele tem, né, um problema que ele não é tão legível, assim como o TXT também não é, justamente porque você fica uma série de dados truncados ali, tá? Já o JSON, né, é uma estrutura de informações de pares de chave e valor. Então, ele permite armazenar listas e dicionários de forma ordenada. A leitura do JSON também é mais prática, né, porque você consegue entender o que está lá. Ele é bem mais organizado, é formatado, então ele tem uma regra mais rígida de informações. Além disso, né, há arquivos binários, né, como imagens e executáveis que guardam bytes que não podem ser lidos como o texto normal. Né? Para manipular esse tipo de arquivo, a gente precisa abrir o arquivo num modo tipo B, que é um binário, indicando essa leitura escrita nesse tipo de formato. Tá? Essa distinção é importante para evitar e corromper, né, os dados não textuais. E a escolha, pessoal, desse formato vai depender muito do propósito da aplicação, né? Texto simples serve para listas, relatórios, até uma compatibilidade com sistemas legados, tá? CSV vai facilitar um pouquinho mais, né, a interoperabilidade, né, com planilhas, como eu já disse. E o JSON são ideais aí para estruturas mais complexas, sejam eles arquivos ou simplesmente transmissões de dados, tá? E, bom, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui da função Open, né, que é o primeiro passo para trabalhar com arquivos. Então, ela recebe pelo menos dois argumentos, né, o nome do arquivo e o modo de abertura. O modo R, então, ele abre num módulo somente leitura, já o tipo W, né, ele vai criar ou sobrescrever o arquivo, né, para escrita, e o modo A permite acrescentar dados ao final de um arquivo já existente, certo? Então é importante você ter essa diferença. E quando a gente chama, né, a função open, você vai obter aí, né, de volta um objeto do tipo arquivo que oferece métodos para fazer a leitura, escrita e tudo mais, tá? E esse objeto
também mantém o estado de leitura e escrita, né, controlado as posições, né, dentro do arquivo e garantido que você não misture operações sem querer. Na prática, é comum encapsular a chamada open com um bloco, né, with, para que o arquivo seja fechado automaticamente após o uso, né, como a gente vai ver aí mais na frente. E, gente, e mais um, né, um ponto aqui que é importante, né? Cuidado com sistemas operacionais, certo? Porque se você tiver esse arquivo aberto ou sendo utilizado por sistema operacional, ele pode impossibilitar a escrita, tá? Então, cuidado com isso. Bom, para que a gente possa gravar os dados, né, num arquivo TXT, a gente usa o métodos write e o writelines. Então, o primeiro recebe uma string, né, e grava inteiramente, né, retornando aí o número de caracteres escritos. Quando você precisa escrever várias linhas, né, de uma só vez, pode passar uma lista de strings através do writelines. E importante aqui, né, pessoal, lembre-se de incluir, né, o caractere barra N no final de cada linha, para que você possa quebrar as linhas, senão vai ficar tudo truncado numa única linha, tá? Vai ficar tudo concatenado. Então, se estiver escrevendo, né, números ou né, algum tipo de objeto, né, converta-o sempre para string para chamar o write. Após, né, escrever, é importante fechar o arquivo com close para liberar recursos do sistema, tá? E também poder aí o arquivo ser utilizado mais à frente. Se você não quiser sobrescrever os dados existentes, né, utilize o modo de abertura do arquivo como o A. Quando abrir o arquivo, assim as novas linhas serão adicionadas automaticamente ao final, sem apagar nenhuma linha anterior. E a leitura, pessoal, desses arquivos, né, também possui diferentes métodos. Nós temos o read, né, que carrega todo o conteúdo de uma vez, né, ou uma quantidade específica de caracteres, dependendo do argumento. Já o readline lê uma linha por vez, né, preservando caracteres de quebras de linha. E por fim, o readlines, que devolve todas as linhas em uma lista, o que facilita a manipulação posterior também. Uma alternativa eficiente é percorrer o objeto, né, de arquivo diretamente em um for, né, um laço de repetição mesmo. Esse padrão evita carregar o arquivo inteiro na memória e permite processar linha a linha. Não se esqueça também, né, pessoal, de remover espaços e quebras de linha usando aí métodos de strip e, se necessário, converter cada valor para o tipo adequado, né, um inteiro, float e assim por diante. E ao final da leitura, é importante que se feche o arquivo, né, ou use a instrução list para automatizar esse processo. Então, significa que ler corretamente, né, os dados acaba sendo o primeiro passo para garantir que suas informações estão consistentes aí com as informações, tá? E, pessoal, né, uma das melhores práticas, né, para manipular arquivo em Python é usar esse gerenciador de contexto with, como eu já tinha comentado. Ele, com ele, né, você garante que o arquivo será fechado automaticamente, mesmo que ocorra uma exceção durante a leitura da escrita. A sintaxe é simples, né? A gente pode usar with open, né, os seus dados, né, as f. Então, esse bloco, né, que está dentro dessas informações, tudo que está dentro dessas informações, serão realizadas todas as operações necessárias. Assim que sai, né, do bloco, o método exit do objeto do arquivo é chamado. Tá? Então, dessa forma, libera os recursos. Isso vai evitar o vazamento de arquivos, dos próprios arquivos abertos, né, e tornando o código bem mais interessante. Além disso, né, o gerenciador de contexto reduz a própria é, verbosidade, né, do código, eliminando aí a necessidade de escrever try ou finale, tá? Finally, perdão. Então, mas a gente vai ver isso com calma, né, justamente nesse ponto, pessoal. É, uma vez que a gente já passou, né, por todas essas funcionalidades, né, já deu essa explicação do que é cada função, a ideia é que a gente possa ver justamente essas operações em funcionamento, tá? Então, o programa aqui que eu criei é um programa pequenininho, bem simples, tá? Que possa incluir o nome e a idade, né, de cada pessoa e gravar aí o par da linha. Então, a gente vai usar laços de repetição,
né, para repetir a entrada até que o usuário indique que deseja parar. E dentro do laço, né, a gente vai abrir também os arquivos no modo append. Tá? Mas, bom, enfim, em vez de eu ficar falando tudo isso, vou mostrar o arquivo para vocês, o programa. Tá? Lembrando, tá no GitHub, todos os exemplos dessa aula aqui tá no GitHub aqui demonstrado, certo? E deixa eu achar aqui onde é que eu pus. Aqui, pronto. Então, tudo bienes. Pronto. Bom, pessoal, vou explicar um pouquinho aqui o arquivo, tá? Então tem esse menu inicial, tá? Que é um menuzinho só para fazer chamadas de cada programa, ok? Aqui nos dados vai ter os arquivos, tá? Os arquivos que são utilizados, certo? E o primeiro ponto, né, pessoal, que é a nossa primeira chamada é esse cadastro simples aqui de TXT, que chama exatamente esse primeiro programa, arquivos TXT, tá? Então, aqui o arquivos, né, pessoal? Eu estou fazendo aqui uma abertura através do Path Join, né, para encontrar esses arquivos dentro de dados e arquivos. Por que isso, tá, pessoal? Isso vai evitar problemas com o sistema operacional, que a hora é barra de um lado, do outro é barra invertida, assim não. Assim eu já estou garantido que ele mesmo vai se resolver, tá? Bom, então aqui tem algumas informações iniciais, tal, mas aqui primeiro, né, nós vamos trabalhar com com essas funções, certo? Primeiro, né, garantir o arquivo, ou seja, né, eu estou verificando se ele existe e tudo mais, se ele já está lá, certo? E aí poder abrir com um formato de leitura, né? Então aqui eu já formato, também coloquei já um encode aqui necessário para esse arquivo. Posso adicionar aqui pessoas também, né? Então eu vou abrir o arquivo e abrir no formato A, tá? Então significa que se ele não tiver esse arquivo, ele vai criar, né? Vai escrever nada aqui, depois ele vai fechar, já que eu criei com if aqui, né? Então, if open arquivo deu uma informação as f. Então, assim, ele já garantir que ele vai abrir e fechar também, né, ao final da instrução do bloco. A mesma coisa vai acontecer com os demais, né, pessoal? Quando eu queria adicionar, eu fiz a mesma coisa, né? Nesse caso aqui eu fiz um open, mas eu utilizei um try, ou seja, para fazer um tratamento de exceção, certo? E dessa forma, caso dê algum problema, eu vou estourar aqui para fechar, tá? Então, utilizei um pouco dos dois aqui para vocês entenderem um pouquinho a diferença, tá? Tanto faz um ou outro, mas o if fica mais interessante. Adicionar várias pessoas também, né? Então eu tenho aqui um laço de repetição para eu poder fazer isso, certo? E no final eu simplesmente incluo essas linhas, tá? E printo uma informaçãozinha na tela. É, Também listar o conteúdo, né? Então faço a abertura do arquivo conformante de leitura e listo o conteúdo para depois ele fechar automaticamente. Então, né, cada ação eu abro o arquivo, trabalho e fecho. Abro o arquivo, trabalho e fecho, tá? Isso vai me garantir, de novo, né, que as minhas informações vão estar ah, não vão estar com uma conexão persistente. Tá? Isso facilita, libera recursos, né, e libera o próprio arquivo. Tá? Então vai evitar de eu ter algum tipo de travamento. Então só executa a informação quando de fato for necessário. Tá? Daí aqui tem várias funções, né, pessoal? Como ler a primeira linha, né? Listar as linhas com red lines, né? Então listar todas elas, tá? Limpar o arquivo e assim por diante, tá? E aqui no final eu tenho exatamente o menuzinho aqui dessa aplicação, ok? Então é bem simples mesmo, tá, pessoal? Só uma chamada e tal. Vocês podem incrementar, obviamente, mas aí é com vocês. Pode botar mais dados, incrementar da maneira que vocês acham mais interessante. Bom, então tá aqui, vou chamar primeiro o cadastro de alunos, ou cadastro geral, né, o cadastro simples, certo? Eu já estou com algumas informações aqui, tá? Então vou adicionar mais informações, então vou adicionar mais uma, beleza? Tá? Eu posso adicionar, né, várias pessoas, tá? Então vou digitar quantas pessoas, o nome de pessoas nesse formato, então, sei lá, é, José, 23, Maria, 21. Beleza, então aqui eu já adicionei dois registros, né? Então eu posso ler a primeira linha, somente a primeira linha vista, né? Posso ler linha a linha, então todas as linhas ali. E se eu abrir o arquivo aqui, né, pessoal, vejo que está exatamente essas informações, né? Tá exatamente esses arquivos aqui, esses dados de arquivo já montados, tá? Tudo bem.
Esse negócio aqui é meio chatinho. Pronto. Agora eu consegui fechar. É... Que mais? Que mais? Bom, aqui tem o modo também do W, né? Posso listar várias, né? E ver o documento, né? Ver num doc. Vou mostrar aqui no set, que nada mais é, né? Que uma sintaxe aqui do que está sendo feito, etc. Tá? Informações básicas aqui dessas informações. Mas nada demais. E poderia, né, limpar o arquivo no modo W, né? Então ele vai reescrever o arquivo e limpar tudo, certo? Então, gente, de novo, né? Um programa simples, tá? Nada de muito complexo não, tá? É só essas chamadas realmente que a gente vai ter, a chamada escrita, chamada escrita, chamada escrita, que vai facilitar a nossa própria ação, tá bom? Maravilha, galera. Vamos lá. Então, gente, né? é, Passando, né? Agora um pouquinho mais, vamos avançar. Ali está numa estrutura, né? TXT, como eu disse, mas apesar disso, vocês podem ver que mesmo estando em TXT, eu delimitei com ponto e vírgula. Então, mesmo assim, eu poderia ter posições fixas, mas é muito chato trabalhar com posição fixa. Então, eu preferi delimitar aqui com ponto e vírgula para ser mais simples, tá? Que é, na verdade, um formato CSV, tá? Mas só para que vocês saibam, né, que existem essas diferenças, ok? E, bom. E aí, quando a gente passa, né, para o JSON, JSON nada mais é que o JavaScript Object Notation, né? Ou seja, ele é um objeto dentro da linguagem de programação JavaScript, né, que ganhou aí grande popularidade por conta da sua facilidade, né? Então, ele substituiu praticamente, né, o XML, que era né, outro formato de dados, né, amplamente utilizado, e ele vem substituindo isso com bastante êxito, justamente por ela ser mais leve. E como é baseado em pares, né, de chave e valor, e listas alinhadas, facilita muito a compreensão. Então, esse formato também ele se parece muito, né, com dicionários do Python, mas usa apenas aspas duplas, né, e valores literais específicos. Python oferece então um módulo JSON que permite converter dados do Python para gravá-los como strings, né, no formato JSON. Importante, tá, galera? Quando a gente fala objeto notation, ou seja, é uma notação de objetos, tá? Então, se o JSON, ele é um objeto JavaScript, ok, mas a gente utiliza apenas a notação, então eles são escritos em string, tá? Esse é um detalhe muito importante, porque senão, se ele for um objeto, somente a linguagem que gerou consegue entendê-lo. Tá? Dessa forma, né, a gente consegue gravar diretamente no arquivo, tá? A gente pode utilizar algumas funções, né, já prontas do próprio Python, né, do Python JSON, que é o JSON dump, o JSON load também, que a gente usa para ler, ou loads também, que funcionam aí em maiores escalas, tá? E ele vai reconstruir, né, o dicionário a partir da string, né, dos arquivos. Então, o JSON, ele, como eu disse, ele é muito utilizado em APIs também, né, de configuração de sistema, armazenamento de dados e tudo mais, porque ele é muito mais legível, né, e bem estruturado. Então, pessoal, para aqueles que não conhecem, tá? Aqui do lado tem a imagem, né, de um arquivo, né, de um formato JSON que eu peguei aleatoriamente aí, certo? Então percebo que a ideia realmente é essa ideia de chave-valor, ou seja, à esquerda eu tenho a chave, né, que é o que significa ele, e o valor vem à direita. Então ele pode ser numérico, pode ser string, pode ser um array, ó, e cada vez que você abre chaves, né, dentro dele é um novo objeto, né? Então aqui os colchetes são um array, são uma listagem. Então eu posso ter essas informações. Então, beleza, eu nem sei para que serve isso aqui, tá, pessoal? Mas eu consigo entender o que é um. Eu não sei o que significa um document type, mas eu sei que ele é um document type, né? Do tipo 1. Eu consigo entender aqui que eu tenho uma data, né? Então, eu consigo entender as informações que estão aqui mais facilmente. E por ele somente ter chave-valor, ele também é muito mais leve. Né? Não tem excesso de comandos nem nada, como normalmente o XML acontece. Tá? E para que a gente possa, né, pessoal, trabalhar aqui com esse JSON no Python, né, a gente praticamente vai usar, né, esse módulo nativo, né, do import JSON, e justamente porque esse módulo oferece aí quatro funções principais, né, o dump e um load, que vão lidar com arquivos, enquanto um dumps e loads, né, trabalham com as strings. Então, um JSON, né, ponto .dump, a gente vai considerar, né, colocando aí os dados, né, e o próprio arquivo vai pegar o objeto do Python, né, e gravar, né, na representação JSON. Já o JSON load, tá,
ele vai, ele vai trabalhar, né? Ele vai representar, né, esse caminho inverso, né, que é lendo o conteúdo do arquivo. Tá? Quando a gente não quer escrever, né, disco imediatamente, a gente pode usar o JSON dumps, né, que vai obter aí uma string de JSON e mais tarde a gente pode aplicar o loads que vai convertê-las de volta. Tá? Bom, para a gente trabalhar, né, interessante, é mais interessante, a gente cria um dicionário, né, contendo algumas informações, como um nome, idade, né, e uma lista de hobbies, sei lá. Então, colocando as informações tudo dentro do dicionário. E após isso, a gente consegue convertê-los aí para um arquivo JSON. Então, primeiro a gente abre o arquivo, né, com o open, e depois a gente chama o JSON dump, né, do dicionário que a gente quer para determinado arquivo. Então, o modo JSON vai se encarregar de transformar esse dicionário em uma string, né, no formato de JSON bem formatado. E você pode adicionar até mesmo parâmetros, né, como o ident4 para melhorar a legibilidade, né, e após isso fechar o arquivo JSON que poderá ser aberto por qualquer outro programa posterior. Tá? Então, persistir, pessoal, configurações e cadastro, né, dessa forma vai facilitar bastante a manutenção e a própria portabilidade de seus projetos. Tá? E, bom, e para a gente recuperar a informação, né, armazenado no JSON, a gente abre o arquivo, né, da mesma forma e faz um JSON load. E essa função vai converter a representação de JSON de volta para um dicionário, né, e assim, ou até mesmo uma lista, né, que preservando a estrutura original. Se o arquivo não existir ou estiver vazio, a gente precisa sim tratar essa exceção, iniciar aí, né, e iniciar um dicionário vazio para evitar erros futuros. Tá? Uma vez carregados os dados, né, você pode manipulá-lo da forma que você quiser, como um objeto Python normal, né, e adicionando chave, valores, etc. Então, esse ciclo, né, de carregar, modificar e salvar é a base das aplicações que precisam, né, armazenar, precisam persistir informações entre execuções. Tá? Bom, gente, e é importante aqui, né, saber que quando escolher cada formato, né, arquivos TXT são lineares. Cada linha contém um pedaço de informação e é você quem define, né, a própria estrutura. Isso torna, né, esse formato importante, né, interessante para listas simples. Já os arquivos JSON são mais hierárquicos, né, armazenam em chave e valor, listas e objetos alinhados, e facilitando a representação de estruturas mais complexas, certo? Mas beleza, galera, vamos por um exemplo prático aqui, tá? Então, gerenciamento simples e tarefas também está disponível lá no Git. Certo? Então, aqui está a nossa chamada, né? Então, gerenciamento de tarefas. Cadê? Cadastro TXT, aqui. Então, nós temos tarefas aqui, certo? Aonde eu tenho, de novo, né, o PS do dados, né? Estão vendo aqui nessa pastinha, e eu estou gravando tarefas JSON. Maravilha. Então, percebam, pessoal, que as informações, elas são similares, ou seja, eu vou garantir que o arquivo exista, né? Eu vou carregar as informações, então fiz um try, fiz um if aqui também, quer dizer, fiz um dentro do outro, né? Fiz uma, uma coisa não impede a outra, né? Mas eu tentei fazer a leitura e tudo mais, deu um erro, ele vai tentar fechar o arquivo, senão ele vai retornar a informação, então, né? Fiz um tratamento de erros posterior ao fechamento, tá? Salvar os arquivos também, né? Salvar esses arquivos, próximo ID. Então, informações aqui adicionais para que a gente possa gerar um novo ID. Adicionar tarefas, né? Então, aqui eu vou carregar as informações de tarefas, tá? Estou aqui, né, carregando essas informações do tarefas. E depois, vou no título, pedir as informações do título, tal, verificar se está vazio, fazer uma pequena validação, e depois vou acrescentar essas informações aqui como um dicionário, né? Então, dado esse novo, depois eu faço um append em tarefas e salvo tarefas, tá? Então, estou chamando aqui por módulos também para a gente poder adicionar, tá? A listagem é a mesma coisa, né? Então, vou carregar as informações de listo, depois, alterar o próprio status. Então, carrego as informações, verifico, né? E aí eu carrego os dados. Depois posso remover tarefas também, né, por algumas informações. Então, carrego as informações de novo do arquivo, aí verifico, identifico o ID e depois tento excluir as informações, tá? Se caso não der, vai fazer uma crítica. Exportar essas strings como JSON também tem aqui e importar um string JSON também, tá? E o menuzinho, que é bem simples da gente atuar, tá? Então, beleza, galera. Vamos fazer esse carinha rodar. Então, vou aqui no 2. Então, agora eu vou adicionar. Aliás, já tem até algumas tarefas aqui.
tá? Tem um apenas, escrevi até errado. Se a gente ver esse arquivo, tá, pessoal, ele tá assim, ó, formatadinho, bonitinho, certo? Então, é bem tranquilo a gente entender ele. Então, vou adicionar uma nova tarefa, tá? Comprar comida, certo? E vou adicionar mais uma tarefa também, que vai ser, sei lá, agendar reunião, beleza? Posso listar essas tarefas. Então, percebo que aqui eu tenho duas tarefas, né? Ajudar comida, comprar comida e agendar reunião. Se eu olhar aqui, tá as duas tarefas, ó, né? Feitas aqui, beleza? Então, tá as duas e bem formatadas, né? Então, consigo entender onde é que me inicia e tudo mais, seus IDs e dizendo se está feito ou não, tá? Então, agora, pessoal, eu posso dizer o seguinte. Vou alternar essas tarefas. Eu vou dizer que a 3, tarefa 3 está alternada agora para feita. Então percebo que agora ela está com um ticketzinho aqui, né, mais legozinho para dizer assim, ok, está realizado. Né? Posso remover a tarefa então, vamos remover a 3 também, tá? Então vamos no 4, quero remover a 3. Agora, se eu for listar de novo, já não tem mais a 3, tá? Vamos exportar ela no formato JSON como dumps. Então agora está exportados ali, né? E posso importar aqui também tarefas no formato. Então aqui eu posso colar uma string válida, tá? Não vou colar, vou deixar aqui estourado mesmo, mas vocês podem pegar simplesmente, né, o arquivo e jogar ali dentro. Ele vai identificar, faz uma importação direta. Certo? Então, um programazinho bem simples, né, pessoal? Mas que ele dá essa ideia realmente como vocês podem aí trabalhar com essas persistências no JSON, tá bom? É, Bom, gente, então, já falei aqui sobre essa questão de tarefas, incrementos, tá? Os incrementos, pessoal, depois que a gente faz, né, ou trabalhamos aí com esse gerenciador de trabalho, né, a primeira melhoria talvez seja permitir, né, seria permitir aí uma exclusão. Percebo que lá no TXT, né, você fazer isso, né, você tem que ler por linhas, identificar o texto e tudo mais. Então, sempre interessante a gente fazer esse tipo de ação. Ali eu estou fazendo uma exclusão física, certo? Mas poderia fazer aí também exclusões de baixo nível, né? Ou seja, de baixo nível, perdão, lógica, que eu teria lá uma flag, né? Teria lá algum atributo que iria dizer o seguinte: olha, esse aqui não já está excluído, né? Então está inativo, alguma coisa do tipo, e que ficaria mais interessante. Adicionando aí justamente essa remoção de status, tá? Uma vez que a gente possa modificar isso, né, a gente vai chamar o JSON dump e garantir que a alteração, né, persista imediatamente, tá? E assim como as tarefas, né, de adicionar, remover e tudo mais, tá bom? A modularização, pessoal, ali vocês já tiveram uma ideia, né? Então, ao invés de eu abrir e fechar o arquivo em cada funções, eu comecei a chamar uma única função que faz isso. Assim fica mais modulável e mais fácil a minha manutenção, tá? É, então, nesse contexto, né, a gente cria várias funções com objetivos específicos e em uma apenas, né, que vai abrir e fechar no modo leitura, ou no modo subscrito, ou no modo adição, tá? Então, assim fica mais simples esse nossa estratégia. Então, a gente tem um módulo para salvar arquivo, nós temos um módulo aí que carrega o arquivo e assim por diante, tá? Funções também bem nomeadas, tá? Facilita a documentação e agilizam também o propósito, né, do seu entendimento para sua ação. Certo? Outro ponto que não pode esquecer, pessoal, eu já demonstrei ali também, né, é o tratamento de exceções, tá? Então, arquivos são complicados. Lembre-se que são sempre algum artefato externo, né? São quase que em programas externos. Então você nunca sabe como é que vai estar lá. Talvez ele tenha sido deletado por outra pessoa, por outro programa, talvez ele esteja sendo utilizado, por exemplo, ele pode estar sendo lido por um antivírus, o que vai impossibilitar a escrita, tá? Ou algum tipo de indexador, seja o que for, tá bom? Então é importante aqui, né, você verificar se ele está acessível, não está acessível e tomar medidas para tal, né? Talvez ele esteja sendo executado por outro programa, você pode, sei lá, tentar aguardar de tempos em tempos, testar novamente, ver se ele já está habilitado ou não. Né, simplesmente parar e travar o programa. Outro ponto são quando ele não existir, né? O file not found. Então aí você trata essa exceção de erro justamente para que você possa instruir o seu usuário, né, para o que ele vai acontecer,
tá? Então, tratar erros, pessoal, não só vai prevenir travamentos, mas também que vai permitir fornecer mensagens muito mais amigáveis, né, para os seus usuários e vai facilitar a sua comunicação, tá? Bom, é, então, quando a gente lida, pessoal, com persistência de dados, né, também é preciso pensar na privacidade, né? Gravar senhas, endereços, né, ou documentos em textos puros não é muito bem seguro, tá? Então, informações sensíveis devem ser criptografadas também, né, ou quando possível serem omitidas, tá? Existem algumas bibliotecas, pessoal, como o Hashlib, a Cryptography também, tá, que permitem proteger, né, os dados confidenciais antes de gravá-los em disco. Mesmo usando o JSON, né, a gente pode criptografar os valores e restringir o acesso aos arquivos com permissão adequada. A ideia é que apenas pessoas autorizadas possam ler e modificar essas informações, tá? Então essa postura aqui é interessante, tá, pessoal? Apesar de não ser um foco aqui dessa aula, tá? Mas é importante vocês terem isso no seu campo de visão, tá? Para quando vocês forem utilizar em aplicações reais, tá bom? Bom, gente, é, vamos, né, trabalhar um pouquinho também, né, num sistema simples, né, de gerenciamento de aluno. Então aqui a gente vai cadastrar, né, cada aluno com o seu nome, né, informações aqui mais rotineiras, né, para que a gente possa aqui também ter uma informação de ativo e inativo, certo? Então eu que vou registrar ele com essa ação lógica, né, ou exclusão lógica para a gente facilitar o ponto. Também vamos criar um relatório, né, que será simples, né, para carregar as informações e trabalhar com esse projeto. Mas vamos lá, vamos para a prática aqui, que é mais bonitão. Então, pessoal, aqui nós temos o aluno JSON, tá? Então, sisteminha de alunos, tal. Aqui as informações que a gente vai ter. A novidade aqui, nós vamos sair com um relatório, tá? De alunos TXT, tá? Esse aqui, vou até apagar aqui para vocês verem, ele é criado, né, em tempo de execução, certo? E sorry, faturar aqui, ele vai conseguir apagar. Beleza. Então aqui, pessoal, eu consigo fazer, vou começar a fazer essa tratativa de dados, né? Primeiro, eu vou salvar o arquivo, vou carregar as informações e tudo mais. Segundo, eu vou garantir que esse arquivo aqui, né, existe e tal, né? E se caso ele existir, eu posso salvar os dados, tá? Também tem informação, mesmas 10 de regras de negócio, né? Então tem o próximo ID, validar status, cadastrar aluno, né? Onde eu vou ter o nome, vou ter uma idade dele e vou dizer se ele está ativo ou inativo, tá? E ao final aqui eu vou ter as informações básicas dele. Eu acrescentei também um timestamp, ou seja, data e hora de gravação, para que a gente possa ter a leitura, né? Como se fosse um log ali de informação. Listar de aluno, atualizar o status também, né? E remover o aluno, tá? Aqui ainda, né, se remover, certo? A gente está exatamente lendo esse aluno, né, colocando o ID e tudo mais, e também esse aluno ele pode ser removido a partir dessa estrutura, tá bom? Chegando ao fim, basicamente aqui a gente tem esse geratório aqui de informações onde é que vai ser uma coisa mais bonitinha, tá? Tudo bem. Cadê aqui? Então, pessoal, vamos lá. Então, gerenciamento de alunos, listar alunos, acho que eu tenho alguns, tenho eu, né? Se a gente vê, então, o aluno, percebe que aqui, né, estou com esse timestamp aqui já criado, né, estou dizendo que ele é ativo e tudo mais, né. Lembre-se, pessoal, o arquivo é aberto, né, então eu poderia aqui modificar diretamente no aluno, né, no arquivo, e ele vai ler na sequência. Por exemplo, aqui 89, vou botar 45, só para vocês verem, e vou fechar ele aqui. Então, quando eu listar agora de novo, eu já alterei, né, então ele não é tão seguro quanto é isso, né, para que, já dado que qualquer um pode manipular o arquivo. Mas vamos cadastrar mais um. O ativo vai ser padrão ativo, vamos deixar assim. Então, ainda está ativo, tá? Vamos botar mais um e vamos botar inativo, tá? E beleza. Vamos listar então todos eles. Agora tem todos, tem um inativo, tá? Vamos atualizar o status. Então, aluno 3, o novo status é ativo agora. Então, agora, se eu for listar todos, tem essas informações aqui. Tá? Então, eu tenho ativo, inativo e tudo mais, e eu poderia listá-los, né? Posso gerenciar esse arquivo, então, do TXT, ele vai gerar as informações aqui, certo? Então, eu gerei os arquivos, tal, deu um total de 3 alunos, 3 ativos, e aqui a ordem, né, dos 5, certo? Então, se eu atualizar aqui,
Reload, reload. Ah, pronto, tá aqui. Então aqui tá meu relatóriozinho, certo? Então, mesma informação, de tal forma que eu possa trabalhar, tá? Vou remover, então, vou atualizar um status. Então, 3, o 2 inativo, certo? Bom, agora o Vini está inativo. E aqui vamos gerar novamente esse relatório, tá? Então, agora tem os três aqui de novo, né? O relatório são dois ativos e um inativo. Se eu olho de novo o arquivo, a mesma informação está aqui. Então, está funcionando perfeitamente, tá? Ainda, né, pessoal? Agora vamos remover o 4. E agora sim, vamos remover o 2. Está removido. E vamos gerar esse relatório de novo. E agora eu só tenho dois arquivos, ou dois alunos, ativos e ativos, com a média XYZ, tá? Então, pessoal, de novo, né? Programa aqui é simplesinho, mas que ele já traz as informações para vocês, né? Do que pode ser feito e tal, né? E de fato aqui as informações que a gente precisa, certo? Tudo bem. Seguindo então, pessoal, né? Bom, algumas ações que a gente pode fazer, né, pessoal? Algumas expansões, né? Mesmo trabalhando com arquivos JSONs, né, possibilidades aqui que a gente pode trabalhar, que você pode gerar arquivos, né, em outros formatos utilizando o mesmo programa, basicamente mudando ali o formato, tá? Então, como o CSV ou até mesmo XML, né? E assim você pode também para exportar, né, essas informações para que você possa utilizar uma planilha eletrônica, alguma coisa do tipo, tá? Assim você pode converter esses dados, tá? Outra ideia é criar uma interface gráfica, né, permitindo aí que os usuários interajam com o seu sistema sem precisar de linhas de comando, tá? E né, se você quiser ainda escalar, né, substituir o arquivo JSON por um banco de dados. Também você pode começar a trabalhar com relação a isso, né, dando uma pesquisada também em relação ao SQLite, por exemplo, né, que faz parte da biblioteca padrão, né, do Python e vai oferecer consultas interessantes, tá? Ainda querendo explorar mais ainda, né? Você pode querer expor isso através de uma API, né? Utilizando aí uma comunicação, né? Utilizando o Flask, por exemplo, que permite integrações entre aplicações, evoluções, que mostram aí persistências de dados, né? E, enfim, aí a própria jornada aí vai ser bem grande, tá? Algumas dicas, né, pessoal? Toda vez que a gente vai desenvolver um programa, principalmente assim, ali que vocês têm bastante funções, é interessante você tratar com versionamento. Então, você pode criar backups automáticos e tal, e você também criar versionamentos atípicos, né? Então, por exemplo, é, poderia você, por exemplo, estar associando, né, aqueles arquivos como eles estão salvos na mesma pasta, associando aí com uma gestão de arquivos do Git, né, mandando execução direto na console, né, comandos diretos no console, que ele vai conseguir gerenciar isso. Não é das melhores práticas, tá, mas é uma prática bem simples de se fazer. Outra ideia é você programar alguma coisa, né, de versionar através com o próprio arquivo, né, com uma data e hora, por exemplo, para dizer que aquele arquivo foi criado naquele dia e tudo mais, e assim você tem alguns versionamentos, tá? É, Essa automação também de backup, né? Sempre que o programa fechar, né? Ou cada mudança significativa, para a gente copiar sempre as informações do arquivo atual, né? Para uma pasta segura. Tem algumas bibliotecas, como o Shuttle, né? Que ajudam a criar essas cópias rapidamente, tá? Enfim, pessoal, algumas dicas aí que vocês podem também adotar e até brincar com as evoluções, tá? Nosso último exemplo, pessoal, para a gente trabalhar, né? Deixa eu trazer para cá. Então, nosso último exemplo, né, nós passamos aqui pelo tarefas e tal, a ideia aqui é essa lista de compras, certo? Então, na lista de compras, né, a gente vai ter é, mesma ideia, né, de modularização. Então, percebo que, apesar de eu estar trabalhando com vários arquivos, né, as informações são bem similares, né? Eu tenho aqui uma marquinha para dizer que eu quero dizer que está ok, o outro não ok, né, aquele checkzinho, certo? Adicionar vários itens. Então, a ideia, né, pessoal, aqui é sempre muito similar a tudo que a gente já viu, tá? Mas só para a gente brincar com esse cara, vamos voltar aqui, né, e fazer a lista de compras. Então, eu vou exibir aqui o que que eu tenho. Então, já tinha aqui a água, a batata. Vamos limpar. Vou limpar todos os itens,
Agora eu não devo ter mais nada, né? A arquilista está vazia, maravilha. Então agora eu vou adicionar um item, né? Então eu vou chamar aqui de tomate, tá? E o tomate eu vou querer 1 quilo, né? Mas aqui quando eu não estou usando unidades, não estou usando qual é a unidade, botando um. Eu adicionar também aqui alface, botar 10 aqui. Batata, opa, um. Batata, botar 3. Bom, agora eu já tenho aqui um pouquinho aqui de informações, né? Se eu listar, então, eu tenho aqui meus 3, né? O tomate, alface e batata, tá? Maravilha. Então aqui, né, pessoal, eu posso marcar esse item, então vou dizer o seguinte, ó, o 2, eu vou marcar, vou dizer que o 2 eu já comprei. Beleza, se eu listar de novo, droga. É, se eu listar de novo, agora aqui ele já está marcado, né? O, o tomate, está aqui a batata já marcado e ok, certo? Eu posso remover o item, então vou dizer o seguinte, não, eu vou remover o item aqui, eu não quero mais, então eu vou remover o item 3. Se eu listar de novo, tá aqui o tomate e o alface, tá? Então, pessoal, a estrutura, né, acaba sendo é, bem simples, né, como eu disse para vocês. Então aqui eu tenho uma quantidade, nome, ID, né, dizendo se ele está ticado ou não ticado, tá? Nada demais, certo? Então facilita bastante aqui o nosso trabalho, né? E com isso também é mais fácil de entender, ok? Bom, pessoal, quantas boas práticas, né, de leitura escrita, né? Só para a gente resumir e fechar, né? Interessante a gente usar o with aqui, o with open, né, para garantir o fechamento automático dos blocos, tá? Isso vai evitar o vazamento. Envolver também, né, operações de blocos, o try e except também, para capturar exceções que eventualmente vão ocorrer, tá? Trabalhando com arquivos. E utilize também os métodos apropriados, né? Quando você abrir o arquivo, seja para leitura, escrita, né? Ou ainda para o append, né? Para você fazer a adição. Quando você gravar o JSON, né? Adicione sempre o parâmetro de indentação, né? Seja 2, seja 4, para garantir a formatação mais legível, tá? Para a gente. Caso você não fizer, ele vai gravando ali por linha e tal. E aí, caso você não queira mesmo, beleza? E quando você for ler, também existem ferramentas que vão formatar isso para você sem muitos problemas, tá? Bom, galera, uma dúvida que é bem recorrente, né, é a diferença entre JSON dump e JSON dumps. A versão sem S, né, ele grava diretamente um arquivo, né, enquanto a versão com S devolve uma string JSON. Ambas fazem a serialização de dados, mas a escolha depende de onde você quer armazenar o resultado. Outra pergunta, né, que acontece bastante é se posso abrir meu arquivo JSON em outros programas. A resposta é sim, é para isso que ele é realmente feito, tá? Como o JSON é um padrão aberto, né, e legível, uma vez que eu falei para vocês, ele não é o objeto em si, né, JSON, ele é um padrão de notação. Então, ou seja, assim que você gravar a informação, você está gravando string, como um texto normal, tá? Você poderia não usar uma biblioteca, você poderia gravar totalmente nesse padrão, né, usando o TXT, e ele iria funcionar da mesma forma, tá? Mas, claro, é muito mais trabalhoso, né? Então, muitos editores vão conseguir ver, navegadores, JavaScript, outras linguagens. Então, ele serve bastante para esse tipo de comunicação, tá? E por fim, né, por que fazer um arquivo? O que fazer quando o arquivo não existe, né? Então, duas opções. Então, você vai criá-lo automaticamente, né, na primeira vez e gravar os dados, ou ainda alertar o usuário que não há, né, dados salvos anteriormente, certo? Então, tratar esses cenários vai depender da forma da regra de negócio que vocês vão ter. Tá? Então, dependendo do cenário, pessoal, um é mais interessante que o outro e tal. Então, galera, pensem aí na estrutura e tudo mais, como vai ser essa brincadeira. Como desafio final, pessoal, aqui eu deixo para vocês, né? Vocês criar uma agenda pessoal, uma dica aqui para vocês fazerem, né? Para registrar cada compromisso que pode ser, né? Em um dicionário de campos, né? Com título, data, hora, armazenar uma lista, né? E gravar numa agenda.json, por exemplo, implementar essas operações de adicionar compromissos, listar a ordem cronológica e tudo mais. Tá? Use o JSON load, tá? Para iniciar o programa, para construir a lista e o JSON dump para gravá-lo.
tá? Então, esse projetozinho, pessoal, serve bastante para vocês consolidarem também. O que eu aconselho vocês é vocês tentarem replicar os exemplos que eu passei, uma vez que vocês compreendam bem, né? Aí sim vocês passam para esse desafio final. Tá? Então, vocês replicarem, porque daí vocês têm exatamente o que foi escrito, né? E aí já exercitaram, e no final aí vocês podem testar isso, vocês podem avaliar, né, melhor que passo que tem, tá? Importante. Testem cada passo, por isso que é importante modularizar, tá? Então, crie funções, uma função e teste se aquela função está funcionando da maneira que você quer. Cria a função, testa para ver se a função está funcionando do que você quer. Se você fizer várias funções e começar a dar erro, muitas vezes você nem sabe direito onde é que está o problema. Às vezes o problema está acontecendo em cascata e você não está percebendo, tá? Então façam por partes, é mais fácil você identificar, tá? Assim você vai garantir que as partes do seu programa estão funcionando. E claro, se você voltar e modificar aquela função, teste novamente, tá? Assim fica mais simples e mais fácil o entendimento. Chegando ao fim, pessoal, é importante refletir, né, sobre essa jornada percorrida, né? Então, por fim, a gente passou por todo esse ciclo de entrada, processamento e saída, né, que é a base aí de qualquer programação, e adicionamos a persistência, né, como o quarto elemento, garantindo aí a continuidade dos próprios dados. Então, persistir em informações significa permitir que o seu código, né, continue a produzir valor mesmo depois que ele vai ser encerrado. Então, esse conhecimento, ele é muito importante para temas mais avançados, como o banco de dados, né, e também as APIs web, tá, que lidam aí com grandes volumes de dados, né, e múltiplos usuários também. E eu praticar, né, arquivos de texto, de som, também você acabou a gente como vendo como serializar, deserializar dados, né, e preparar cadastros, né, listas de tarefas, agendas, né, de forma leve, né, e para que essas lições, né, possam aí refletir em seus projetos futuros, tá? É, a teoria ganha vida, né, quando a gente aplica de forma concreta, beleza? E, bom, gente, valeu, né, por acompanhar até aí, né? A gente viu toda essa parte de transformação. Espero que tenham gostado, né? A gente vai falar muito mais aí nas aulas, tá? E, galera, explorem mais, evoluam, né? Investiguem, estudem e que vocês vão aí crescer muito rapidamente, tá ok? Um grande abraço, pessoal, e até mais.